E aí, pessoal, agora mais um guia dessa semana vai ser do Bardo, que é meu campeão de assinatura, o campeão que eu escolhi meu nick de Bardeus, que eu fui main por muito tempo na Season 6 e 7 e 8. E é um campeão que tem muita versatilidade, é um campeão completamente esquisito. Você pode estar aí jogando de Ignite ou de Exaust, e você pode estar usando várias runas. Você vai estar quase sempre utilizando a runa aí do Guardião com a secundária verde. Então a sua runa vai ser algo assim. E aí, algumas escolhas pessoais ou até de matchup que você pode trocar essa tempo de recarga na ultimate por velocidade fora de movimento. Ela é muito boa para abrir contra campeões que tem um engagezinho, tipo o Rakan, que dá para você desviar muito fácil se você tem velocidade de movimento fora de combate. E você também pode trocar ventos revigorantes se for uma match difícil, que você vai tomar muito poke contra uma Karma, por exemplo. Você também pode pegar a runa de resistência mágica. Outra coisa que alguns bardos fazem é pegar attack speed ao invés de AP, e isso é puramente preferência pessoal. Também tem umas pessoas que gostam de condicionamento quando você quer jogar só pro mid game e você sabe que não vai ter muita troca na lane phase. Mas bora lá. Falar rapidamente das skins. A minha skin favorita é a Bardo Dia Nevado, sem o Chroma. É uma skin muito linda que eu tenho muito carinho por ela. E aí, bora falar um pouquinho do Bardo, porque ele é um suporte que não se encaixa em nenhuma das classes muito bem. Ele faz um pouquinho de tudo. Ele dá um pouquinho de engage, ele dá um pouquinho de proteção, mas ele não tanca tanto quanto um suporte tanque, ele não protege tanto quanto um suporte peel, e ele não engaja tão bem quanto um suporte de engage. Então o que o Bardo faz? Exato, ele faz um pouco de tudo. O Bardo faz muita maluquice, ele inverte a lógica do jogo, ele abre parede, ele dá zonas. E esse é o tema do Bardo. Você tem que entender que ele tem duas habilidades que afetam tanto o time dele quanto o time inimigo. Então você precisa ser muito criativo e jogar muitos jogos para você entender a vibe e tudo que você pode fazer de Bardo. Mas bora começar pelas habilidades básicas dele. E antes de eu falar do Q dele, que é a habilidade clássica, eu vou falar da passiva, porque eu acho que a passiva do Bardo ela é mais icônica que o Q dele. A passiva do Bardo é a que nasce esses sinos no mapa, tá vendo? E esses sinos, você vai acumulando eles, vai coletando eles, e eles vão te dar tanto um efeito quando você pega eles, quanto um efeito por esse acúmulo. O primeiro efeito quando você pega eles, ele vai fazer você recuperar mana. Quando você pega, ele vai te dar um buff, né, de velocidade de movimento também. E esse buff de velocidade de movimento vai acumulando. Por exemplo, se eu pegar mais um sino, vai ficar um 2 aqui. E isso faz com que você passeie pelo mapa muito rápido. Vocês estão vendo? A velocidade dele vai ficando muito alta mesmo sem bota, porque o Bardo é um campeão que quer passear pelo mapa. E isso faz com que ele trapaceie o tempo dos inimigos. Então isso faz com que ele chegue nos lugares mais cedo, consiga afetar essas lutas, e essa noção de tempo é uma coisa muito importante para os jogadores de Bardo. Porque justamente você vai poder cortar tempo com a sua passiva e cortar tempo com a sua jornada mágica, que é a habilidade que eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, a habilidade que você vai pegar geralmente no nível 1 é o seu Q, que é a Cosmic Binding, que você vai jogar, dá dano e slow num aliado, e percebe que vai sair o projétil atrás desse cara. Ele dá bastante dano, nível 90 no nível 1, e dá um slow no primeiro inimigo atingido. Só que ele tem um negócio legal, que se você atingir um cara só, ele vai dar esse slow. Mas, se você atingir duas pessoas, ele vai... Se ele bate ou em outro personagem ou em uma parede, ele vai prender esses dois carinhas. Então, é uma habilidade que ela tem muito potencial de ser muito útil se você usar ela direito. Porque ela pode stunar dois campeões inimigos por 1 segundo e dar 90 de dano no nível 1. Então, assim, é muito poderosa. Só que, óbvio, também não é fácil. Você tem que realmente saber. A hitbox dela não é óbvia. Por exemplo, vocês podem ver que mesmo quando pega na pontinha do cara, ele consegue stunar. Então tem vários stuns que não parecem óbvios. Por exemplo, esse aqui. Tá vendo? Eu faço o stun de uma maneira que vai pegar na parte de baixo desse carinha aqui e na parte de cima desse aqui. Então, ó, forma uma linha no meio e conecta o stun.
Inclusive essas paredes também, elas são todas tortas, você consegue stunar muito se você brincar um pouquinho no modo treino, você percebe que esse Q do bardo é uma habilidade muito roubada, por isso que os monobardos, os main bardos são pessoas muito poderosas aí no servidor brasileiro, porque eles tiram controle de grupo, de onde parece que controle de grupo não tem. Mas bora lá. Essa habilidade o Bardo é um campeão muito simples. Essa é a única habilidade dele que dá dano. Então você vai estar sempre focando em usar a sua passiva e o seu Q. A sua passiva, quando você vai coletando esses sinos, o Bardo vai coletando esses carinhas atrás dele, que nessa skin são esses pinguinzinhos. Tá vendo esse pinguinzinho atrás de mim? Esse meu camarada, que também tá aqui, o nome dele é Mip. E eu vou arremessar esse pinguinzinho no meu próximo ataque básico, que vai dar mais dano, aqui esse 40 de dano, e vai dar um slowzinho no cara. E esse slow e esse dano, eles vão acumulando quanto mais sinos você pega ao longo da partida. Então você vai pegando sino, e a cada 5 sinos essa habilidade vai ficar mais forte, e você vai começar a carregar mais pinguinzinhos com você, ou seja, mais ataques básicos consecutivos que você pode dar procando esse slow. Esse slow também é muito importante porque, como eu disse, o Bardo tem só uma habilidade para dar dano, então ele não pode errar. Então o básico na lane é você chega, você usa o seu auto-ataque e o seu Q, e você usa o slow do seu ataque básico, você espera carregar aqui para dar o seu Q, para ter certeza que o cara não vai conseguir desviar. E aí você também vai usando as suas habilidades, né? E conforme você vai ficando com pouca mana, você passeia para pegar esses sinos para recarregar sua mana. Então é um campeão muito simples, mas muito poderoso. Esses sinos também te dão um pouco de experiência. Então você pode ver, vai faltar 1 de experiência. Não, evoluir. E você vai realmente ficando bem forte, você consegue dar muito roaming sem ficar muito nível atrás com esse do Bardo. A outra habilidade dele também é bem legalzinha, vocês já viram eu usar várias vezes, que são esses chocolate quente. Esse chocolate quente é um heal, não sei como fala assim, mas é um heal que fica paradinho, que você coloca no chão, e ele vai armando, ele vai carregando aí ao longo de 10 segundos, que ele passa de 30 para 60 de cura. E ele também dá uma velocidadezinha de movimento bem legal. Você pode usar ele tanto no chão, quanto você pode usar ele diretamente em cima de um aliado para curar direto. Essa habilidade é especialmente interessante quando você usa a runa Guardião, porque durante as trocas você usa no aliado para ativar o seu Guardião também. Mas durante a lane não tem muito segredo, você vai geralmente querer usar esses recuados para depois que você fizer a sua troca, você recarrega aí o seu heal. E ele tem um custo de mana alto, então você vai querer usar bastante o seu heal antes de pegar o seu sino para recarregar, porque o seu sino, ele recarrega mana baseada na mana perdida, tá vendo? E aí você quer pegar e recarregar o máximo de mana. Aí você geralmente também tem muita diferença de dano no nível 1 pro nível 2 do que dele. Então, geralmente no nível 3, você não vai pegar o seu E. Você vai pegar o seu Q de novo para forçar mais trocas fortes. O Q dele ganha 45 de dano de nível 1 pro 2. Então, como é muita coisa, você vai querer estar pegando 2 pontos nesse Q e a sua troca vai ficar muito forte. Se você dá um stun e um auto-ataque nível 3, você vai estar dando aí 270 de dano com uma habilidade que custa 60 de mana. E isso é bem roubado, como vocês podem saber. Mas no geral é isso. Além do Bardo, você vai querer ou dar o Q e depois o auto-ataque e sair andando com o slow do auto-ataque, ou você vai querer dar auto-ataque para acertar o Q e stunar os caras e sair andando. Outra coisa interessante é que você pode e deve stunar nos minions, né? Então eu vou deixar os minions chegarem e aí vocês vão ver que tem bastante coisa que você pode fazer, bastante ângulos que você pode usar dos minions para pegar o stun no carinha inimigo. Mas enfim, vamos passar para a próxima habilidade do Bardo, que é a Jornada Mágica. Jornada Mágica, você cria um portal unidirecional por terreno, que você consegue atravessar o terreno do tobogã virando um pinguim. Então é uma habilidade extremamente criativa. Você e seu time atravessam mais rápido que os inimigos
Então você ganha uma vantagem de tempo. E a parte legal desse negócio é que você geralmente dá essa jornada, o seu inimigo segue e você já cai dando um stun nele. Ou você dá esse negócio, o seu aliado segue e você já joga uma curinha no pé dele. Algumas jornadas mágicas bem úteis são essas aqui. Ó, você consegue passar pegando... Opa, errei. Tem que ser bem cuidadoso dessa jornada. Eu recomendo, inclusive, se você jogar, você tira o Smartcast para você não errar ela, para você ter certeza onde que ela vai parar. E aí você consegue aí estar sempre chegando exatamente onde você quer. As mais úteis geralmente são essas aqui, por exemplo, para sair de perigo, especialmente quando você está sem flash, você vai querer jogar tradando perto de uma parede e aí você vai direto para sua torre. Ou, por exemplo, você joga aqui, pode jogar bem abusado, não sei o que, tira o ward dos caras, entra aqui nessa bush e já vai para sua torre. É legal de lembrar que essa habilidade ela também tem um alcance bem alto. Então, por exemplo, às vezes você não está em perigo, mas o seu AD Carry tá. Então você joga completamente agressivo aqui na frente, assim, na cara dos inimigos, e você dá o portal pro seu AD Carry fugir. Bem interessante. A outra coisa que diferencia aí os bardos ok dos bardos bons é que todo bardo bom sai da base sempre usando esse portal, que aí eu vou ensinar pra vocês agora. Você pisa no meio dessa pedra, tá vendo essa pedra? E aí você vai mirando aqui, bota a mãozinha aqui nessa linha reta, tá vendo o Nexus? E aí o segredo é você botar nessa parede, você vai subindo e assim que aparecer, no pixel que aparecer aí o seu E, você usa. Ó. Aqui usou. Você pode fazer isso até um pouco mais longe. Quanto mais longe, melhor, na verdade. Você pega aqui, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando. Ó, apareceu aqui, você usa e já pega o tobogã, que você vai sair bem longe aqui. Dá pra fazer a mesma coisa do outro lado. Você pisa nessa pedra, você vai buscando, dá pra você sair bem longe aqui. Inclusive, se você for mais nerd que eu, você pega e procura na internet o pixel, que vai ficar um pouquinho mais longe. Mas isso aqui já te dá uma vantagem de tempo bem grande. Você economiza aí, faz muita diferença, especialmente se você estiver sem bota. Você economiza, sei lá, 5 a 10 segundos, que faz você chegar no mapa antes, faz você chegar nos seus ganks antes. E é isso que o bardo quer fazer. O bardo quer fechar a bota muito cedo, seja a bota da mobilidade, seja a bota branca ou até a bota de cooldown reduction. E você quer ser um maluco, andando pelo mapa, entrando e saindo das habilidades, usando seu alcance máximo, jogando suas habilidades no alcance máximo e sendo realmente um pé no saco dos seus inimigos. Ó, você pode usar os minions para stunar o cara, você pode ser bem criativo, porque uma coisa também é que o Q do bardo sempre vai sair na bundinha do inimigo, então... Tem coisa que parece que não vai stunar, que stuna. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Tem um cara aqui atrás dele. Se eu jogar aqui, não vai pegar. Mas se eu jogar um pouquinho pra lá, ele pega. Ou, por exemplo, aqui. Percebe? O stun dele é bem generoso. Você tem que realmente jogar vários jogos de bardo pra pegar o jeito. Aí, outra coisa algumas coisas que são importantes, o que é flash do bardo, todo bardo tem que aprender. O que sai sempre na direção onde você usou, independente de você flashar. Então, você pode alterar, né? Ou, por exemplo, você tá aqui, esse aqui é até um pouco comum, você joga aqui, flasha, pega os dois. Aqui, ó. Joga em cima de você, flashou, pega os dois. Aí outra coisa básica também, mas bem importante, você geralmente ou vai dar auto-ataque aqui, mas se você for dar aqui auto-ataque, perceba que tem duas formas de dar aqui auto-ataque. Percebe que tem uma barrinha aqui embaixo, onde está meu mouse, toda vez que eu uso o Q, tem uma barrinha aqui. Se você casta o auto-ataque enquanto essa barrinha está no ar, o seu boneco vai jogar o Q, voltar para a posição inicial e depois dar o auto-ataque. Vou mostrar para vocês. Percebe que foi bem lento. Ele jogou o Q, voltou para a posição inicial e depois deu o ataque básico. Sendo que se você espera essa barrinha terminar para dar o ataque básico, ele não vai voltar para a posição inicial. Percebam a diferença. Ó, vou fazer o modo lento. E agora eu vou fazer o modo rápido. Percebe que eu corto, sei lá, meio segundo de atraso entre
o meu auto-ataque? Porque eu esperei para clicar no meu mouse depois que essa barrinha sumiu da minha tela. E isso, vocês vão praticando, tem que ser instintivo. Você nunca quer ficar nervoso e ficar clicando, porque se você clicar antes, ele vai voltar para a posição inicial e vai ser mais lento e vai fazer muita diferença se você for um jogador de nível mais alto. Mas enfim, isso é bem para os jogadores aí que já estão no Diamante 1 para cima. Aí vamos pro ultimate dele que eu nem falei, que é o Tempered Fate, que é basicamente as zonas em área. Não tem o que falar, é uma ult incrível, é uma ult que vai fazer você perder vários jogos, não tem jeito, até você acertar, você vai perder muito jogo. É uma ult que você tem que pegar o jeito e que você tem que saber que ela chega no alvo, o tempo dela chegar é maior conforme você está mais longe. Então, isso também significa que o time inimigo tem mais tempo de desviar. E aí, qual que é a distância correta de você usar a ult do Bardo? Primeiro, se você dá o slow, qualquer distância, mas essa ult é muito forte, você dá o auto-ataque do slow e ulta, o cara dificilmente vai conseguir sair. Mas, quando você quer ultar a distância, pensa que um boneco andando sem nenhuma habilidade de mobilidade, sem nenhum buff, ele não consegue sair da sua ult se você der a uma tela de distância. Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu estou a uma tela de distância do cara. Se eu ultar ele exatamente aqui no centro, ele não vai conseguir sair andando. Ele vai andar até a pontinha e tomar. Então, é isso que você tem que ter em mente aí quando você for usar a sua ult com distância. Essa é a distância máxima que você pode usar, que o cara não vai sair sem dar uma cambalhota da Vayne, sem dar um Eda's Real, ou sem receber um buff de move speed aí de um aliado. Além disso, é muito importante você ter o timing aí da ult, pra você dar o Q assim que a ult acabar, igual eu tô errando, mas que quando você tenta fazer pelo timing, é muito fácil de você errar. Só que o que é mais fácil é você olhar a animação, tá vendo? Que começa a nascer os bichinhos, e aí você sabe que vai acabar. Ó, percebe que tem toda uma animação uma piscadinha, igual umas luzes de Natal que vai acontecer nesses bonecos. E aí quando essas luzes de Natal estiverem indo, significa que tá acabando e você pode timar o seu Q perfeitinho olhando essa animação. Percebe? Foca na animação, foca nesse brilho, pá. Quando o brilho tá indo pro cara, você joga a sua habilidade. Fica bem fácil de jogar o timing. E quando você ficar um pouco mais craque, você vai fazer isso já com o seu flash. Ó, errei. Mas enfim. Se você jogar uns 10 jogos de bardo seguidos, você consegue fazer isso com o seu flash, fazer isso bem instantâneo. E, muito importante, que o Q do bardo é uma habilidade que, quando o cara pega na parede, ele não consegue flashar. É uma habilidade bem cruel, porque, por exemplo, se o Q pegar nele, ele tem um timing que ele consegue flashar, mas ele vai tomar o stun mesmo assim. Então vai ficar bem ruim pro cara jogar, bem difícil, e vai realmente ser aí uma dor de cabeça no atirador inimigo. Outra jornada mágica que é bem importante é quando você está do lado vermelho, você quer arrumar ganks aí pro seu time. Então você consegue chegar com o seu jungler aqui e jogar essa parede e aparecer ou atrás dos caras, ou aparecer aí bem pertinho dos caras. E a mesma coisa funciona aqui, só que um pouquinho pior, mas que, por exemplo, se o time inimigo está batendo na sua torre, você vem aqui, compra uma pink, você vem aqui com o seu caçador e você joga essa jornada mágica bem aqui e você já sai atrás dos caras. É bem difícil os caras saírem de você. Você vai dando auto-ataque, joga o Q, dá o stun e vai fazendo isso. Então a gente, o Bardo é um campeão que tem muita mecânica. Agora falando de itemização, o Bardo é um campeão bem diverso, cara. Tem monobardo que itemiza pra tudo. Tem os caras que gostam de fazer as builds mais comuns. Tem uns caras que gostam de fazer essa build aqui, com força da natureza. E aí você vai ficar com muita armadura, muita resistência mágica. É bem roubado. Só que essa aqui é uma build que você fica muito tanque, então você joga meio diferente. Mas você fica com pouca velocidade de movimento, porque você fez a bota nível 1 e você vai ficar com muito pouco redução de tempo de recarga. Então esse aqui você joga mais como se fosse um tanque. Aí a build mais comum é a build que você vai fazer... Aqui eu recomendo para todos os jogos. Você vai fazer Locket of Iron Solari. E aí você vai escolher entre Anatema, se o jogo estiver difícil, ou Redenção, se o jogo estiver fácil.
E aí você vai terminar com uma das 3 botas clássicas, que são essas 3 que estão aparecendo na sua tela. Geralmente a bota Eoniana da Lucidez é a mais simples. Essa aqui pra mim é a build core do bardo, que todo bardo devia fazer. Talvez mudando só pela corrente de anatema. Uma build muito completa, você fica muito tanque, você fica com muito CDR, você protege bastante seu time com o Solari de ferro. E você ainda usa o Corrente de Anatema em algum inimigo para você dar muito slow. E é muito importante porque quando você vai pegando muito sino, o bardo fica com um slow muito poderoso. Então esse slow ele vai estacando, vai chegando a, sei lá, 60% quando você estiver no late game. E você vai usar essa corrente de anatema e ela vai aumentar ainda mais esse tempo de slow, vai deixar o cara completamente sem velocidade de movimento por muito, muito, muito tempo. Aí é mais ou menos isso. Outra coisa que alteração que eu diria é fazer essa mesma build com Shurelia. E essa aqui também é uma alternativa bem viável. Você fica tanque, você fica com tempo de redução de recarga. Você só fica vulnerável para dano mágico aí, porque por algum motivo a MR do bardo não é muito alta. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido bastante do bardo. Esse aqui foi um tutorial um pouco mais longo. E boa sorte aí nas ranqueadas.